E para falar sobre a evolução da comunicação e o comportamento humano, recebemos ao vivo aqui no estúdio publicitário e especialista em comunicação, Daniel Labanca. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite, Larissa. Boa noite, pessoal de casa. A gente agradece a sua presença aqui para falar de um tema que a gente gosta muito, comunicação e comportamento. Vamos falar então da evolução da tecnologia e também, consequentemente, do nosso comportamento com elas, Daniel. Perfeito. E acho que a reportagem até mostrou tudo, né? A moça ali que não conseguia, trabalhar. por um momento, trabalhar por falta da conexão, e aí a gente já não consegue fazer mais nada. Aliás, quando falha, por exemplo, o WhatsApp, ficamos algumas horas sem o WhatsApp, deu um colapso no sistema. Acho que todo mundo já passou por isso e vê o quão dependente hoje a gente é da tecnologia. Comunicação e a história sempre, claro, andaram juntas, né? E essa evolução da velocidade, que aí agora o tema da matéria trata bem, né? O aumento da velocidade, que é o 5G, também sintetiza o aumento da velocidade com o que a comunicação vai trafegar e com o que a gente também vai demandar da comunicação. Com toda certeza, ao fim desse processo, dessa implantação, nós vamos estar triplamente mais rápidos, né, na nossa demanda ali, no que a gente quer trafegar, e falando em comportamento, triplamente mais ansiosos também, porque isso reflete também na maneira como a gente lida com todas as situações. As pessoas hoje querem respostas extremamente rápidas. Elas não só querem velocidade para se conectar, mas principalmente sim, né? Resultado rápido também. Resultado rápido também. A gente faz um exercício às vezes de, olha, como é que eu vivia sem? A gente que viveu a era, eu pelo menos que vivi, talvez você não, a era de não ter a internet. Também passei. De ter que, né, fazer ali por telefone fixo muitas vezes, né? Nossos trabalhos, as conexões. Quando hoje a gente pensa assim, meu Deus do céu, e se hoje não tivesse essa tecnologia, essa velocidade, será que eu conseguiria executar? Claro, conseguiria, mas não o que a gente executa hoje, que hoje está tudo muito amarrado. E o consumo também fica muito mais acelerado, pelas redes sociais e tudo mais também. Perfeito. O consumo também, ele vai, vamos chamar de progressão, ele vai progredindo também junto com esse avanço tecnológico. Olha, então vamos lá. Os hábitos da gente que fazia comunicação ou da gente que recebe a comunicação antes, eles mudaram a forma como se faz. Mas a necessidade não. Se a gente for pegar lá desde a idade da pedra, né, quando as pessoas faziam ali desenhos na caverna, os hieróglifos, né, na verdade era a mesma coisa que hoje, você se comunicava. Talvez os desenhos, os hieróglifos fossem os posts. Então, a gente tira a fotinha, a gente tira a foto e posta ali no Instagram, no TikTok, olha, hoje eu comi isso aqui, posto o prato. Então, tinha lá na caverna, cacei um javali ali, desenhava, a turma ia lá, marcava os xizinhos que eram as curtidas. É uma brincadeira, mas que é uma analogia com esse hábito do fazer. E como você falou do consumo, também a gente continua indo atrás de comprar produtos, só que o que muda é que antigamente a gente ia, né, fisicamente em praticamente 100% das nossas compras e hoje e-commerce já foi uma grande evolução, a gente fica ali no conforto do lar pedindo e muitas vezes até usando as redes sociais ali. Foi marcado, já peço ali, já acesso e já recebo. E parece que quem não tem rede social, um Instagram, por exemplo, uma empresa que não tem Instagram, parece que não existe. Como eu falei, o que muda, a necessidade de se comunicar permanece a mesma. O que mudam são os meios. Então, hoje, você negar a rede social, você não ter uma rede social, é a mesma coisa que você não existir. Ah, mas vivia bem sem. Porque naquela época haviam outros meios de você divulgar. Você tinha ali a lista telefônica, você tinha diversos outros meios de fazer sua propaganda. Uma empresa hoje, ela tem que estar presente nas redes sociais, ela tem que fazer vídeos. Por quê? Porque o cartão de visita mudou de formato. O cartão de visita passou a ser eletrônico. E é digital agora. Exatamente, manda o link. É digital, manda o link. Então a sua cara tem que estar ali se você quer sobreviver. Porque você tem que lembrar, se você não está ali, provavelmente o seu concorrente estará. Então as pessoas e as empresas principalmente têm que acompanhar essa evolução tecnológica. É o famoso quem também. não é visto não é lembrado. Exatamente. E isso é fato. As pessoas e as empresas que aparecem nas redes sociais
elas vão colher resultados por aparecerem. É claro que aquelas que aparecem do melhor jeito, né, com o melhor visual, com o melhor acabamento, vão ser mais lembradas, vão ficar mais na memória das pessoas. Exatamente. Agora você falou de consumo, eu vou falar de outro consumo. A maioria dos brasileiros não sabe o que é beber com moderação, como recomendado nos rótulos e nas publicidades de bebidas alcoólicas. A pesquisa revela ainda que 75% dos que exageram no consumo acreditam beber de forma moderada. A recomendação está sempre ali, no cantinho. Beba com moderação. Mas 57% dos brasileiros desconhecem ou consideram a moderação estabelecida como algo exagerado. A constatação está em uma pesquisa encomendada ao IPEC pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA. O estudo abordou presencialmente pouco mais de 1.900 pessoas acima de 18 anos no último mês de março. A pesquisa revela outro dado que atinge a saúde. 75% dos que bebem abusivamente acreditam que, na verdade, fazem consumo moderado. O pior que o álcool faz é justamente aquele estágio que vem antes da dependência. Porque, como muitas vezes ele não está identificado, as contribuições negativas são enormes. O consumo de álcool é considerado moderado pelos médicos quando se resume a, por exemplo, 2 doses de cerveja por dia para os homens e 1 dose para as mulheres. Cada uma delas corresponde a 350 ml, algo como um copo deste aqui. A partir disso, os efeitos da substância podem ser nocivos à saúde. No grupo que participou do estudo, somente 13% das pessoas que reconhecem beber em excesso afirmam que precisam mudar de hábito. Outros 11% dizem não querer parar. Foi o caso deste homem que prefere não se identificar. Ele está há 18 anos sem beber álcool, mas chegou a situações extremas até procurar ajuda. Ao acordar cedo para ir ao trabalho, eu já programava na minha mente ingerir o primeiro gole, né? Então eu programava esse primeiro gole para as 5 horas da tarde, quando eu ia sair do serviço. Mas só que, como eu já estava dependente, eu reduzia às 6 horas e já, o meu corpo, minha mente já pedia para me beber meio-dia. Então isso significa que eu já estava me tornando uma pessoa totalmente irresponsável pelo seguinte, né, que eu já estava bebendo no serviço. Quem atua no tratamento de dependentes do álcool defende que, para evitar todo esse cenário, as autoridades precisam agir onde a indústria do álcool é mais eficaz, na propaganda. Ações do governo federal, estadual, municipal. Ações que trabalhem especialmente com a ideia de comunicação, que beber em excesso não é bom. Anos atrás, eu lembro que, por exemplo, empresas de cigarros financiavam a Fórmula 1 e várias equipes de corrida, né, de várias categorias. E, de fato, a própria indústria da propaganda teve que se adaptar à proibição, né, da vinculação de cigarros a esses esportes. E me parece que algo, por exemplo, poderia ocorrer com a indústria da bebida, né? Ou seja, ela não poderia ser anunciada em comerciais envolvendo atividades esportivas, assim como novelas, entre outros eventos de grande audiência. Falando em comunicação, vamos falar de legislação sobre a propaganda de bebidas alcoólicas e esses vícios também, Daniel. É interessante que a gente percebe, né, o quanto que a comunicação ela também teve que se adaptar por conta dessa responsabilidade. Exatamente. Porque a bebida alcoólica, e não só a bebida alcoólica, né, a reportagem citou também o cigarro, eles foram imensamente difundidos com a propaganda, mas é claro que a gente precisa fazer um parênteses que a propaganda não é a única, jamais, a única responsável pelas pessoas buscarem, até porque há todo um contexto por trás. Eu adoro falar disso também, porque também faz parte da minha formação, não só a comunicação, a publicidade, mas a psicanálise também. Existe todo um contexto por trás de cada um, de tornar as pessoas mais suscetíveis ou não para absorver e se influenciar por um conteúdo de propaganda e também com relação a vícios, né? Tanto é que a mesma propaganda passa para várias pessoas, alguns vão consumir e outros não. Nesse contexto, a gente precisa dizer que, sim, é eficiente e necessário que haja uma regulação para não ter a famosa terra de ninguém, né? Não ter regras, sim, precisam ter regras, e eu acho que a gente tem evoluído muito nisso. Desde algumas décadas, como a matéria falou aí da proibição da associação de cigarro, por exemplo, com esportes. No caso da bebida alcoólica também, na década de 90 houve já uma regulação com relação a faixas de horário, a faixa etária,
com que você pode veicular. E agora, mais recentemente, se eu não me engano, em 2008 também, mudou de novo a regra. A gente não pode, por exemplo, fazer uma propaganda de cerveja ou de bebida alcoólica, onde os figurantes que a gente escolhe, os personagens, os atores, eles aparentam nem tenham menos que 25 anos. A gente não pode mais usar animação, a gente não pode fazer roteiros onde o personagem exiba coragem por conta de ter bebido, ou mesmo aparecer bebendo ali. Então, essa série de regras, que sim são necessárias, elas vão também complementando para tornar o produto, o consumo do produto mais controlado também. Mas, como eu disse, a propaganda não pode ser a única regulada aí. Há todo um contexto que cada um precisa se enquadrar, que vai desde o contexto histórico, o contexto evolucionista, o contexto biológico, como eu falei, são organismos diferentes, o contexto psicanalítico, né, a vivência das pessoas, a relação familiar, histórico, o que as gerações carregam, isso tudo vai ter reflexos ali no comportamento da pessoa. O contexto social, que é o ver e imitar ali no meu grupo, né, de conhecidos, meu grupo social, isso também tem um peso enorme, mesmo que a pessoa não se influencia pela TV. E aí sim o contexto cognitivo, que é aquilo que eu assisto e aprendo, onde quer que eu esteja. É o fazer a comunicação da forma correta. Exatamente, é a responsabilidade para fazer da forma correta. Então, para a gente encerrar o nosso assunto, que iria aqui a semana inteira falando sobre esse tema, deixe o recado então para quem está nos assistindo sobre a importância da comunicação e a importância também desse comportamento coligado à comunicação. Olha, comunicação ela sempre existiu e sempre vai existir. E a propaganda, por exemplo, uma das funções dela é informar e a outra é persuadir. Então ela, de fato, ela vai agir para te convencer a consumir esse produto e não aquele outro do concorrente. O que a gente tem como seres humanos, como pais também, é que se preocupar com todo o contexto de vida educacional, cultural. É a gente entender que a gente tem várias fontes aí para se comunicar e para nos instruir. E quanto mais a gente se abastece de informação, quanto mais a gente se abastece de conhecimento, a gente consegue aumentar esse nosso crivo para entender aquilo que é adequado para mim, aquilo que não é, aquilo que me serve e aquilo que não me serve. A gente não pode ficar nessa era de culpar uns aos outros, né? Eu culpo, às vezes, o jornalista pela reportagem que passou. Seria a mesma coisa de eu culpar o garçom pela qualidade da comida que outra pessoa fez. Olha que absurdo, mas as pessoas às vezes se comportam assim. Então é entender onde estão essas responsabilidades e até a nossa responsabilidade enquanto consumidores, enquanto seres humanos, para aceitar ou não, para entender o que é bom e o que não é bom. É isso mesmo, excelente análise. Com bom senso tudo dá certo, né, Daniel? É isso mesmo. Boa noite, até a próxima aqui no Obrigado Informativo. pelo convite. Boa noite a todos.